E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Érico. Vamos gravar mais uma aula hoje. A aula será sobre palavras invariáveis, a classe das preposições. Acredito que vocês já estudaram isso aí, lá no ensino fundamental. A gente vai ter essa primeira aula, uma aula básica sobre preposições, certo? Vamos fazer de maneira bem simples, que você entenda, e qualquer dúvida você sabe, pode me procurar ou aqui colocando um comentário ou então lá no WhatsApp, nosso grupo da sala de aula, ok? Também no privado se você preferir. Então hoje nós temos até uma música para ser analisada. Olha só essa música. Alguém conhece? Vamos analisar essa música. Quem conhece essa música? Vamos analisar um trechinho dessa música da Ludmilla. Vai ter funk aqui hoje, pessoal. Então é isso. Vamos já analisar um trechinho dessa música para explicar essa classe de palavra invariável chamada preposição. Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bem, vou diminuir a tela para que o slide apareça, ok? Professor Érico Feitosa, língua portuguesa, aula da escola Assis Bezerra, ok? Vamos lá começar? Então, partimos agora para o nosso sumário, né? Sempre apresento aí o nosso sumário. Então, primeiro, a apresentação que já foi. Vamos falar das palavras invariáveis. A palavra invariável que nos interessa é a preposição. Nessa videoaula, o que nós vamos analisar, o que nós vamos aprender, né? Ou melhor, relembrar, são as classificações das preposições, né? Elas são classificadas em essenciais e acidentais. E também vamos conhecer o uso das preposições, explicando para vocês o fenômeno da combinação e o fenômeno da contração, ok? Então é só isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos gravar uma outra aula sobre preposição para falar de outros aspectos também importantes, beleza? Então vamos continuar, né? Ora, morfologia é onde está a classe das preposições, né? Aquela parte da gramática, a morfologia, e as classes invariáveis da morfologia é a preposição, a conjunção, os advérbios, que foi nossa última aula, e as interjeições, tá certo? Partindo para frente, eu trago aqui um cartaz, né, uma campanha do Distrito Federal para a gente ter uma noção do que vem a ser aí as preposições. Primeiro, pessoal, preposição a gente usa o tempo todo. Nós usamos na fala e também nos textos escritos. Olha essa campanha aqui do Distrito Federal, né? Ele traz a imagem aí do temido coronavírus, Covid-19, e algumas frases, né, para que as pessoas possam ler. Então, medidas de prevenção ao novo coronavírus, Covid-19, e destacado está orientações às agências de propaganda do Distrito Federal. Bem, a primeira frase que aparece nesse texto, medidas de prevenção ao coronavírus, aparecem duas preposições. As preposições, elas têm uma função. Presta atenção. Se eu tirar a palavra de, ia ficar assim, medidas prevenção, né? Você percebe que existe uma ligação entre a palavra medidas e a palavra prevenção. E essa ligação é feita através dessa palavrinha chamada de. Portanto, o de é uma preposição. A outra preposição,
medidas de prevenção ao coronavírus, ao novo coronavírus. Perceba que se eu tirar essa palavrinha ao, a frase também vai perder sentido. Prevenção, novo coronavírus, né? A frase perde sentido porque você está percebendo aí que existe uma conexão entre a palavra prevenção e a palavra novo coronavírus, né? A expressão novo coronavírus. E essa conexão, essa ligação acontece por conta dessa preposição aí, ao, ok? Então, de e ao, duas preposições já, só na primeira frase desse cartaz. Bem, vamos passar para outras frases que aparecem aqui, não é? Orientações às agências de propaganda do Distrito Federal. Olha só, existe uma ligação entre a palavra orientações e agências. Ora, se são orientações a alguma coisa. Então, as agências, esse as aí, perceba que ele está com um acento chamado acento grave. É o acento que identifica as crases, ok? E crase, pessoal, crase é preposição. A crase possui uma preposição. Então, as é preposição, ok? Agências, bem, é qualquer agência? Não, é a agência de propaganda. Então, você percebe que existe também uma relação entre a palavra agências e a palavra propaganda. Essa relação é dada, acontece essa conexão com a ajuda da preposição de, que aparece pela segunda vez aqui. Bem, propaganda do Distrito Federal. É propaganda da onde? De que lugar? Aqui, do Distrito Federal. Então, há uma relação entre a palavra propaganda e a palavra distrito, a expressão Distrito Federal. Tá certo? Essa ligação é feita com a preposição do, né? Que seria o de, preposição de, mais o artigo o, do. Ok? A gente vai entender como é que essas preposições elas funcionam, como é que elas agem. Ok? Então, olha só, nesse cartaz apareceram várias preposições. Beleza? Vamos para um outro texto. Agora sim, a música da Ludmilla, né? Olha aí. Né? Música que vocês conhecem muito bem, não é isso? Vamos lá. Já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume. Olha só a música aí indicando, né? Indicando que alguém tá solteiro, não tem namorada e que quer dar em cima, né? Pode dar. Agora, se você tá com ciúme de alguma coisa, pega na minha mão e me assume como sua namorada, né? Como seu namorado. É por aí. É por aí que a música encaminha, né? A música é um funk, no caso da Ludmilla, com participação de outras pessoas, de outros MCs, se não me engano, né? O MC a MC Doguinha, se não me engano, é o que está dizendo aqui no Spotify. Beleza? Então tá aí. A gente pegou um trecho desse funk, dessa música, e vamos analisar de maneira gramatical, percebendo aí a existência das preposições, né? Ok? Ao longo da explicação, pessoal, o trechinho que a gente precisa aqui dessa música vai aparecer. Beleza? Mas você já percebe que existem preposições aí aparecendo. Então vamos lá. Bem, o que é preposição, né? Um conceito para você, né, aprender o que é preposição. Então, preposição é a palavra invariável, é uma classe gramatical invariável que liga, exatamente como a gente viu no cartaz, que liga duas outras palavras. Mas a preposição, ela não apenas liga as coisas,
ela estabelece, pessoal, relações de sentido e de dependência. Então, uma palavra não está se ligando à outra só por se ligar. Ela transmite ali uma relação, um sentido, tá? Que tem a ver com a sintaxe, né? Com a sintaxe da frase, com a sintaxe da oração. Beleza? Então é isso. A preposição, ela liga duas palavras, estabelecendo entre essas palavras um sentido, né? E também uma dependência, tá certo? A gente viu lá que uma palavra dependia da outra para poder ter sentido, né? Então, basicamente, preposição é isso. Bem, vamos classificar essas preposições, tá certo? Então, na classificação das preposições, existem aquelas chamadas de essenciais, ok? Aqui eu tirei 2 trechinhos da música, né? Din, 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 lá da Ludmilla e os seus parceiros. Então, tá com ciúme, né? Aqui ela utilizou na música uma maneira, a linguagem coloquial, né? Da palavra estar. Então, está com ciúme, está com ciúme. Então, não teria musicalidade. É bem mais interessante usar tá com ciúme, né? Você percebe que a musicalidade é bem maior nesse trecho aqui. Então, quem está com alguma coisa, né? Está sentindo alguma coisa, né? Então você percebe que aqui o verbo estar, ele vai indicar uma espécie de estado emocional, né? Alguém está com um estado emocional diferente, né? No caso aqui, está com ciúme, né? A pergunta que é feita é isso: que estado emocional você está? Você está com ciúme? Está com ciúme? Então é isso. Então, com ciúme seria o estado emocional, né? A circunstância aí emocional que a pessoa se encontra, beleza? No caso, o eu lírico da canção, né? Ele pergunta para alguém: tá com ciúme? Tá com ciúme? Então é isso. Então o com aqui, ele ajuda nesse processo de entendimento, né? Quem está com alguma coisa, com algum sentimento, beleza? E a outra frase, ó, pega na mão e assume. Então tá mandando a pessoa pegar. E aí você sabe que o verbo pegar, né? Quem pega em alguma coisa. Então, em aqui está contraído com o artigo a, né? Que indica aí a palavra mão. Então, na significa em mais a. Pega na mão e assume, né? Assume o compromisso que você tem comigo. Assume que você é minha namorada, é meu namorado. Então, basicamente é isso. Está implícito ali na palavra, no verbo assumir, né? Assume a nossa condição. Porque pelo jeito você está me deixando livre, então se eu estou livre, pode, né? Chegar perto de mim quem quiser. Então é isso. Então, na e com são preposições, estão sendo usadas como preposições, porque elas servem para ligar essas duas palavras, né? A palavra tá e a palavra ciúme, a palavra pega e a palavra mão. Então, as preposições essenciais são aquelas que só aparecem na língua propriamente como preposições, sem outra função, né? Está servindo para ligar. E ali, pessoal, há também a questão sintática envolvida, tá certo? Então, em pega na mão, quem pega em alguma coisa. Então, essa alguma coisa é o complemento do verbo pegar, né? Então, está com ciúme, né? Com ciúme é uma espécie de qualidade que a pessoa tem, né? Um estado emocional ali que foi colocado nessa frase, né? E o verbo estar é um verbo de ligação. Então, alguém está com esse estado emocional. Beleza? Então, são preposições. Funcionam como preposições, nós chamamos de essenciais.
Aqui eu coloquei um quadro dessas preposições. Então, o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, né? Então, elas funcionam como preposições, porque vão ligar coisas, mas a preposição também serve para dar o quê? Sentido, uma dependência. Então é isso, tá? As preposições essenciais são essas aí que eu coloquei para vocês. Beleza? Vamos para a próxima preposição. São as preposições acidentais. Olha só, preposições acidentais. Coloquei uma frasezinha. Segundo testemunhas, tudo ficou, pessoal, eu errei aqui, desculpa, tá? Ficou, tudo ficou bem. Beleza? Professor, mas segundo é um numeral, primeiro, segundo, terceiro, mas aqui a palavra segundo não está sendo usada como numeral, está sendo usada como outra coisa. Que outra coisa? Eu coloquei ali, ó, embaixo, ó, de acordo com. Então, quando a gente fala segundo fulano, segundo testemunhas, a gente está querendo dizer de acordo com as testemunhas, de acordo com o fulano, beleza? Então, perceba que a palavra segundo, ela naturalmente ela é um numeral, tá? Ela indica ordem, né? Um numeral ordinal, mas ela sofreu um acidente. Ou seja, ela mudou a função dela. Nós vamos dizer que essa palavra, segundo, é uma preposição acidental, porque ela deixou de ser uma coisa, no caso numeral, e passou a ser preposição, indicando aí uma locução prepositiva, que é esse conjunto de palavras que começa com uma preposição, né? De acordo com. Então, tá aqui um conceito, ó. São aquelas que não possuem originalmente a função de preposição. Ok? Não possuem originalmente a função de preposição. Segundo, por exemplo, é um numeral. Mas nesse contexto, nessa frase, ele funciona como preposição. Mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos. Bem, pessoal, aqui está um grupinho das principais preposições acidentais, beleza? Afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre outras. Então, o importante é você perceber que dependendo do contexto, dependendo da frase, a palavra ela deixa de ser uma classe gramatical e passa a ser preposição. Beleza? Ela ganha a função de preposição. O status de preposição. Beleza? Então, essas seriam as acidentais. Então, essencial, acidental. Passando. Galera, agora outro ponto importante é como as preposições são usadas, tá? As preposições são usadas por nós de duas maneiras. Através de uma combinação ou através de uma contração. Aqui eu explico primeiramente a chamada combinação. Então, quando ligarmos a preposição a ao artigo o, temos por combinação a preposição ao. Então é isso. Você percebe que as duas palavras, o a e o o, não se misturaram, beleza? Elas apenas ficaram ligadas, ou seja, não houve mudança fonética. Não houve mudança fonética. Elas apenas estão uma ao lado da outra. Beleza? Então, isso é o que nós chamamos de combinação. A mais o, ao. A mais os, aos. Combinação. Bem, mas nós também temos as contrações. Então, a contração
aí pessoal, já vai acontecer mudança fonética, mudança morfológica. A palavra vai mudar, ok? Então, quando a preposição se une a outra coisa e há uma mudança, nós chamamos de contração. Olha aqui o exemplo. Quando ligamos a preposição a ao artigo feminino a, temos por contração esse a com o acentozinho que parece o agudo, mas não é. Ele é o contrário do agudo, né? Ele é chamado de acento grave. Beleza? Então, aqui eu coloquei uma sequência, ó. A mais A igual a A craseado. Beleza? Esse A craseado é o que nós chamamos de crase. Então, mas muita gente pensa que a crase só acontece nesses dois casos. A mais A mais as. Cuidado, a crase também acontece, né? Essa contração também acontece com os pronomes demonstrativos. Aquele e aquela e o plural desses pronomes. A mais aquele, aquele. A mais aqueles, aqueles. A mais aquela, aquelas. A mais aquelas, aquelas. Beleza? Então houve a fusão, houve a contração. Outro exemplo, pessoal, de contração das preposições é o em, né? Em mais o, nó. Em mais os, nos. Em mais a, nas. Em mais as, nas. Em mais ele, nele. Em mais elas, nelas. Em mais aquela, naquela. Em mais aqueles, naqueles, ok? Então aqui está mudado, mas é isso aí que eu coloquei para vocês. Beleza? Então, aí, a mesma contração acontece com outras preposições. De mais o, dó, para e o por também. Beleza? Então, essas são as contrações, ok? A preposição ela pode contrair, ela pode se misturar com outra palavra. Beleza, pessoal? Vamos passar para frente. Então, é isso, ok? Nós vimos o conceito de preposição, a classificação dessas preposições e o uso delas. Aqui, como é que elas se combinam ou contraem com outras palavras. Beleza? Então, a próxima aula já vamos falar também de preposições, mas vamos falar do sentido delas. As preposições, elas transmitem um sentido e a gente vai fazer uma aulinha sobre isso também. Beleza? Essa videoaula vai ser acompanhada de uma atividade que vai estar aqui embaixo para você fazer. Beleza? Então, até mais, pessoal. Bom estudo para vocês e continuamos em isolamento, né? Então, fique em casa. Valeu, galera.